Bem, pessoal, a gente voltou aqui para dar uma continuidade, né? Então, vamos deixar mais claro o que é quantização, né? Então, vamos dizer que a carga elétrica, né? Ela só pode ser a partir de E mais ou menos E, né? Ou mais ou menos 2E, ou mais ou menos 3E, e aí você imagina sucessivamente, né, o valor de N sendo um número inteiro. Lembrando que o valor de E é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Esse Coulomb, né, a gente vai ver que ele é famoso na física, tá? E essa é uma grandeza muito especial, tá? A partir desse momento ela vai aparecer em todas as continhas lá. Lembra do metro por segundo? Pois é, é parecido, é uma grandeza adotada, tá? Pelo o Sistema Internacional, o SI. O que a gente vai ver agora são os chamados princípios eletrostáticos. Professor, o que é isso, professor? É assim, ó. Quando se estabeleceu a ideia de eletrostática, já se tinha conhecimento desse princípio. É claro que lá no iniciozinho lá da construção do pensamento físico sobre a eletrostática, né, não se tinha ideia de qual era realmente a causa, né, a verdade por trás desses fenômenos. Mas de uma coisa se sabia. Por exemplo, corpos que possuem cargas iguais tende a se repelir. Ou seja, aqui, ó, tende a se repelir. Força 1, força 2. Então, cargas iguais, eles tendem a se repelir. Professor, então posso deduzir, por exemplo, que cargas diferentes, né, eles vão se atrair? Pode, porque experimentalmente é o que a gente observa, tá? Então, eu vou ter uma relação atrativa aqui, ó, de F1 e F2, ok? Lembrando que essa força tem a setinha em cima porque ela é um vetor. Vetor, resumindo, na física é um puxão ou empurrão, tá? Então, ela tem que ter direção, né? Não é só um número. Um empurrão para frente, um puxão para trás, aí sucessivamente. Você pode imaginar isso acontecendo em diferentes direções aí do espaço, tá? Bem, essa é o princípio eletrostático, tá? Você pode até observar isso naquela experiênciazinha da caneta e do papel, né? Você tem aqui a caneta e aí você atritando aqui a caneta no corpo, o papel no corpo da caneta, você vai observar que ela vai atrair pequenos pedacinhos de papel, tá? Mas nesse assunto aqui de eletrostática existe uma coisa primordial, tá? Só lembrando, pessoal, ó, aqui eu coloquei mais, né, mas poderia ser menos e menos, tá? O interessante é que você aprenda que quando as cargas forem iguais, elas têm propriedades repulsivas. Quando elas têm cargas diferentes, elas têm propriedade atrativa. Aí você lembra daqueles opostos se atraem, ok? Sai daqui, viu? Ok? Então, vamos lá. Eu ia começar a falar sobre o princípio de conservação das cargas, né? Princípio de conservação das cargas. Professor, como assim? Quer dizer que aquele negócio de ganhar ou perder elétron, ele se conserva
Parecido como se fosse aquela conservação de energia que a gente aprende que a energia inicial é igual à energia final de um sistema físico lá em mecânica. É exatamente essa parada mesmo. Entende? Então a carga ela não pode se perder, porque é energia. Então o princípio da conservação elétrica diz que a soma algébrica de todas as cargas elétricas, né, do sistema eletricamente isolado permanece constante. Então, ó, esse princípio aqui, ele diz que a soma algébrica de das cargas elétricas, né? Das cargas elétricas não, né, professor? Elétricas de um sistema isolado se conservam. Como assim, professor? Um sistema isolado. Especifique isso pra gente, que isso não é português para nós não. Tudo bem. Então, um sistema isolado na física é um sistema que não tem contato com o meio exterior. Ou seja, se você, por exemplo, se você imaginar aqui, ó, esse espaço aqui interno como sendo um sistema contendo um corpo A, um corpo B e um corpo C, ok? E aí, se você imaginar, por exemplo, uma carga elétrica do corpo A sendo mais 5, né, 5, vou chamar um Qzinho, tá? 5 unidades de carga, né, mais 5 unidades de carga. E aqui, menos 2Q, e a do C sendo 0, né, após, né, um períodozinho qualquer, esses corpos podem entrar em contato uns com os outros, tá? E aí a configuração que a gente pode encontrar aqui é a seguinte. Vou botar aqui 2Q. Aqui eu vou botar menos 2Q, que não se alterou. E aqui ele vai ficar com mais 3Q. Então observa que no sistema, eu vou chamar de Azão linha, e esse aqui de Bzão linha, ok? A configuração do sistema, se eu somar as cargas elétricas do sistema a linha, então vai ficar 5Q menos 2Q, porque é uma soma algébrica, tem que contar o sinal, mais 0. Isso aqui é igual a 3Q, ok? Aqui, nesse sistema, se eu somar 2Q menos 2Q mais 3Q, esse aqui, ó, é igual a 0, né? Então me sobra mais 3Q. Então observa que nas duas configurações o princípio de conservação de cargas ele foi respeitado, porque eu considerei um sistema isolado. Os corpos A, B e C não tiveram contato com quaisquer outros corpos fora do sistema, ok? Espero que essa parte tenha ficado bem claro, né? Lembrando, né? Eu acho que no outro vídeo talvez não tenha ficado tão claro, mas a formulazinha que vocês vão usar para carga elétrica, né? Que é uma fórmula, digamos assim, experimental, é que a carga elétrica é igual a mais ou menos N vezes E, tá? Esse Ezinho, né, é igual a mais ou menos N vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Então, você nota aí que a dimensão, vou botar aqui, ó, a dimensão em que é medido carga elétrica é o Coulomb, tá?
O Coulomb, ele é uma medida do SI, tá? E deve ser respeitada, tá, pessoal? Então você pode encontrar, por exemplo, além desses, ó, além desse você pode encontrar microcoulomb, né? Millicoulomb, ok? E deixa eu ver, kilocoulomb, ok? Então você fica esperto nesse quesito, porque as questões elas tendem a lhe levar a usar a grandeza errada, tá? A gente vai terminar nossa aula aqui fazendo um pequeno exercício, né? Então você imagina assim, ó. Então imagina que um corpo apresenta, né, uma carga elétrica dada. Deixa eu ver aqui. Ó, vou pegar aqui um número qualquer, botar aqui 1.6. Então você imagina que uma carga elétrica ela possui 8 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, tá? Um corpo qualquer. Aí não entra o caso em que qual é a forma desse corpo, se ele é redondo, se ele é quadrado, não interessa não. Aí a pergunta é: quantos, né, elétrons, né, ele possui nesse momento? Aí você lembra dessa fórmula, essa formulazinha. Então é só você pegar, se Q é igual a isso aqui, né? Você pega 8 vezes 10 elevado a menos 19 é igual a N vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então você pode imaginar que esse cara vai embora com esse, né? E aí me sobra que N é igual a 8 dividido 1,6. Eu acho que é 5, né? Eu acho que é 5. 5 elétrons. Interessante que você nota assim, isso aqui é mais, né? Então ele está o quê? Positivamente carregado, tá? Então lhe falta, né, 5 elétrons, tá? Para que ele permaneça neutro. Entendeu? Tem que resgatar lá do começo. Deixa eu botar aqui. Aqui, ó. Então, se está positivamente carregado, quer dizer que ele perdeu elétrons e o número de elétrons é menor que o número de prótons. Então, ele perdeu 5 elétrons em comparação com os prótons, né? Então, por isso que ele está positivamente carregado, com a carga positiva em relação ao seu estado de neutralidade. Então, neutralidade é quando o número de prótons é igual ao número de elétrons, né? E é isso aqui por enquanto, tá? Na próxima aula a gente vai começar a ver as propriedades dos materiais, porque existem materiais que não são facilmente eletrizados, outros já são absurdamente fáceis de eletrizar e etc.